compreender a palavra de Deus nesse sentido. Abri-la e perceber que ela vai gritando aos nossos ouvidos, e nós vamos mergulhando naquilo que é esse propósito dele. Entender que durante toda essa semana, quando nós abríamos a carta aos Hebreus, era a orientação que se dava a uma comunidade que se formava, precisava ter alguns pilares. E aí nós vamos escutando do apóstolo Paulo aquilo que tem que ser feito. Desde segunda-feira é dito para o povo que ali estava, que era preciso vivenciar mais a vida de oração, que era preciso deixar-se corrigir por Deus, porque quando a gente ama, a gente corrige com ternura, e quando a gente corrige com ternura, é onde Deus chega para restabelecer algo novo na nossa vida. Saber corrigir com essa ternura e saber corrigir com a misericórdia de Deus. No dia de ontem ele dizia para nós nessa carta: olha, cuidai da hospitalidade, porque anjos nos visitam disfarçados. Os anjos visitavam aquele povo que nem sabia quem era. Então cuidai da hospitalidade. Se alguém chegar em casa, acolha com alegria, acolha com ternura, acolhe o outro, acolhe o diferente. E dizia, assim como no matrimônio, é preciso ter o cuidado um para com o outro. E aí terminava ontem dizendo: infeliz daquele que coloca toda a sua confiança no dinheiro e não sabe perceber que a felicidade vai além daquilo que se tem ou daquilo que se pode comprar. Mas hoje a palavra, ela continua gritando aos nossos ouvidos e vai dizer: olha, é preciso olhar para os seus líderes e perceber que eles podem conduzir. O povo não queria aceitar aqueles que estavam na comunidade. E Paulo vai dizer: acolha essa liderança, porque ela vem de Deus. E aí você tem que perceber aquilo que Deus está dizendo quando você assume uma responsabilidade. Olha para essa pessoa que está aí, por favor, do seu lado, e pergunta assim para ela: quem é que está mandando você, criatura, ultimamente? Quem é que está mandando a sua vida? Quem é que está determinando aquilo que você vai fazer? Quem é que determina aquilo que você tem que viver? Porque tem gente que parece que tem o autocontrole sobre o outro. Você já viu que tem gente que às vezes parece que é teleguiado? Você já ouviu aquela expressão assim: fulano é Maria, vai? Já escutou isso alguma vez? Sim ou não? Então olha para essa pessoa e para ela. Olha bem para ela e diz assim: quantas vezes já foi Maria, vai com as outras, criatura? Quantas vezes você vai atrás dos outros, você nem sabe a opinião, você nem sabe o porquê que aquela pessoa está dizendo isso. Ah, mas eu concordo com ela. Concorda com o quê? Você nem sabe do que ela está dizendo. E aí nós estamos percebendo quem é que determina a nossa vida. Quem é que determina aquilo que eu tenho ou que eu não tenho que fazer? Aí olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: é você mesma, criatura, não tem outra pessoa. É você quem determina o que vai ser feito ou o que não vai ser feito, porque são as escolhas. Por isso que hoje o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada. Não, você tem que dizer isso mais forte hoje. O Senhor é meu pastor e nada. Então, criatura, se Ele é o pastor e nada vai faltar, por que a gente entra no desespero e não confia? Se nada vai faltar, se Ele leva a descansar, se Ele leva a fontes de águas puras, por que a gente muitas vezes não olha para aquele que é o verdadeiro pastor? Quando eu coloco Cristo no centro, eu caminho em direção daquilo que nos leva para uma experiência de liberdade. Mas quando você pega uma pessoa e coloca no centro da sua vida, o que acontece? O que acontece, criatura? Coloca uma pessoa no centro da sua vida, você vai ser destruída, porque o outro ele não tem a obrigação. Ele não tem obrigação e às vezes ele nem dá conta de suprir as suas expectativas. Vou te explicar uma coisa. Olha para essa pessoa que está aí e pergunta assim para ela: já teve alguém que se amava muito, que te decepcionou? Sim ou não? Já teve, sim ou não? Mas você amava que tanto? Porque se você ama essa pessoa mais do que a você mesma, você perdeu o sentido. Aí ela se tornou centro. Ela se tornou a referência da sua vida. Primeiro a gente se ama para depois amar o outro. E aí você fala assim: me magoou, me decepcionou, entreguei tudo de mim, Padre, fiz tudo, abri mão da minha vida. Já escutou gente falando assim, sim ou não? Você é bobo demais abrir mão da sua vida por conta de uma pessoa. A gente abre mão da vida da gente por ele, por mais ninguém. Mas eu amo demais meu marido, ele é a razão do meu viver. Amo demais o meu filho, é a razão do meu viver. Quando crescer vai tudo embora e deixa vocês.
e vai viver a vida deles. Não estou dizendo que a gente não tem que amar e não tem que cuidar, não tem que ser presença, mas tudo com equilíbrio. E quando a gente faz isso, a gente se torna responsável por aquilo que a gente é, e o outro vai assumindo as suas responsabilidades. Um amor que transborda, como ele diz, é um amor que liberta, não é aquele que aprisiona, porque senão você vai ser decepcionado todo dia, criatura. E quantas vezes você falou assim: vivi esse momento, foi terrível, nunca mais eu passo por isso. Aí você arruma uma pessoa igualzinha a outra que você deixou. Você vai lá nela, aí o povo fala dele assim: fulano tem o dedo podre. Já ouviu isso? Nossa, coitado, não arruma ninguém que presta. Olha para essa pessoa que está aí, fala assim para ela: você não tem dedo podre, criatura. Você busca no outro. Fala para ela: você busca no outro aquilo que está gritando em você. Observa, as reações elas são repetidas, elas vão se repetindo várias vezes, e elas vão tomando uma forma, porque a gente está buscando algo para ser curado na gente. É por isso que ele fala: se ele é o pastor, nada vai faltar. Eu não sei porque as pessoas se desesperam tanto. Quando eu digo que ele é o meu pastor, ele vai providenciar. Não é que eu tenho que ficar de braço cruzado esperando Jesus. O Senhor é o pastor, então estou aqui, manda para mim. Ele vai dizer: age e confia. E quando eu tenho a capacidade de agir e confiar, é onde ele chega e transforma toda a nossa vida. E aí você vai entender o evangelho de hoje. Olha a delicadeza do evangelho de hoje, para a gente compreender como Jesus nos coloca no nosso lugar, como ele nos ajuda a perceber que quando eu me amo e amo esse Deus e o tenho como meu pastor, eu vou conseguir aquilo que eu quiser na minha vida. Mas antes, olha para essa pessoa e diga assim para ela: ainda vai ter muita gente que vai te decepcionar, criatura. Ah não, padre, queria não. Sabe por quê? Que a gente é cabeça dura. A gente anda correndo atrás daquilo que não presta. E às vezes você vai tentar fazer com que o outro seja aquilo que você sonhou, e às vezes ele não é uma ovelha. Às vezes é um bode velho. Às vezes um cabrito que vive dando cabeçada. E aí você vai perceber que o outro tem que fazer a opção dele, que o outro ele tem que dar o passo em direção àquilo que precisa ser dado. E aí a alegria vem quando a gente vive a missão da gente como o Senhor pede. Você já fez uma coisa muito boa que você chegou e contou para todo mundo? Sim ou não? Sim ou não? Você já viveu essa experiência? Sim ou não? Fez uma coisa e disse assim: gente do céu, tem que contar um negócio para vocês. Vocês começam a contar para todo mundo uma alegria. Já viveu isso na vida? Sim ou não? Foi isso que aconteceu com os discípulos hoje. Ontem, Jesus olhava para eles e dizia assim: vão anunciar o evangelho. Não levem nada, só levem um cajado. Não é para levar roupa, não é para levar dinheiro, não é para levar comida. Tudo aquilo que vocês precisarem eu vou providenciar. Leva só um cajado, porque o cajado, povo santo, é aquilo que o pastor usa. Quando a ovelha está longe, você sabe que o cajado ele tem essa forma, e aí ele pega e puxa a ovelha de volta quando ela afasta. Por isso que o bispo usa um cajado. Ele é o pastor, aquele que vai e busca a ovelha de novo. Eles foram, anunciaram, chegaram todo empolgados: Senhor, foram falar para Jesus o que tinha feito. É o evangelho de hoje. Senhor, contaram tudo. Depois de contar tudo, Jesus olhou para eles assim: vocês estão cansados? Vamos descansar. Vamos para um lugar agora e subir numa barca para poderem descansar. Mas só que o descanso não era simplesmente uma passagem do tempo. Jesus queria dar um tempo para eles internalizarem tudo aquilo que tinha sido vivido, porque senão cai na empolgação. No mundo que pede para a gente fazer tanta coisa, a gente não vive nada. No mundo que pede para a gente realizar tanta coisa, a gente deixa de ser. Você tem que fazer? Tem que fazer, mas você precisa ser. Você tem que realizar? Tem, mas você precisa parar para poder ver aquilo que você está fazendo da sua vida. Outro dia eu postei um vídeo e eu dizia justamente isso. Qual o tempo que você tem tirado para você? Que dia que você marcou um encontro com você? Qual foi o dia que você marcou um almoço com você? Um café da tarde com você? Um momento com você? Padre, a gente não tem tempo para isso não. A minha vida é uma correria. Eu tenho tanta coisa para fazer. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Olha e só fala assim para ela: no dia que você morrer, vão chorar só 7 dias. Depois vai acabar tudo, viu? Vai acabar tudo.
Aí você fica numa correria louca, que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo outro, que eu tenho que viver isso, que eu tenho que viver aquilo outro. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês foram, anunciaram, agora para, descansa, internaliza aquilo que vocês viveram. Deixa cair no coração, celebra também aquilo que você viveu, para que cada momento da sua vida seja único. E é nessa unicidade que Jesus chama aqueles homens a fazerem uma experiência, expulsar demônios, curar uma pessoa. Jesus vai falar depois para eles: isso não é nada, vocês ainda não viram nada. Eles chegaram tão felizes que eles falavam assim para Jesus: Senhor, nós expulsamos demônio, a gente mandava eles sair correndo, a gente dizia, as pessoas eram curadas. Estava numa empolgação tão grande. E a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa empolgação e querer salvar o mundo. Tem gente que imagina que vai salvar o mundo, vai salvar a casa, vai salvar o marido, vai salvar filho, vai salvar não sei o quê, e fica naquela luta, e quando de repente dá aqueles baixões e a pessoa acaba, porque ela não cuidou dela. Ela viveu o tempo inteiro cuidando do outro e não parou um minuto para poder olhar para a sua existência. Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta assim: conhece alguém assim, criatura? Você conhece alguém desse jeito? Conhece ou não? Então está na hora de olhar. Jesus foi, retirou, rezou, foi lá com eles. E o que aconteceu? O povo viu que Jesus estava dentro da barca e ele ia para o outro lado. O povo reconheceu que era Jesus. E o que o povo fez? Eu ficava rezando de madrugada e ficava tentando imaginar isso. Você imagina? Jesus atravessando no barco. O povo vê que é Jesus, eles começaram a correr. Chegaram primeiro do que ele. Quando Jesus chega lá do outro lado, Jesus tinha saído de lá para não estar com eles. Quando ele chega do outro lado, quem está lá? Todo mundo com as plaquinhas: nós está aqui, Jesus, cura nós. Nós vimos que você estava vindo. E eles correram. E aí Jesus olha e fala assim: eles são como ovelhas que não têm pastor. Ele teve um sentimento. O sentimento que Jesus teve foi de compaixão. Não foi de dó, não foi de piedade. E às vezes a gente tem esse sentimento mesquinho. A gente olha para o outro e fala assim: tadinho de fulano, ô dó de Beltrano, tem uma pena de ciclano. Já viu que é assim? São sentimentos pobres. Compaixão é sentir com o coração, é colocar-se no lugar do outro, é ter uma empatia profunda, aonde eu só não sinto aquilo que o outro está sentindo, mas eu vivo aquilo que o outro está vivendo. Olhou e parecia que eram ovelhas que não tem pastor. E às vezes tem gente que parece que é ovelha que não tem pastor. Você já viu que tem gente que vive dando cabeçada o tempo inteiro? Anda perdida, não sabe para onde vai. Hoje está aqui, amanhã está em outro lugar, depois está em outro, e vai vivendo uma miscelânea de coisas, não tem identidade. Olha para essa pessoa mais uma vez e diga assim para ela: quem é o seu pastor, criatura? Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Me responde: quem é o seu pastor? Fala forte. Quem é o seu pastor? Quem é? Você fala assim: é o Padre Marcos, eu vou pegar um negócio ali. Igual falar assim: o meu pastor é fulano de tal, o meu padre é o fulano de tal. Quem é o seu pastor? É Jesus. É Ele, o único e verdadeiro pastor. A gente pode até ser usado para ressignificar a presença desse pastor, mas eu quero mais uma vez: quem é o único pastor? E ele não decepciona nunca. Ele para. Jesus poderia ter olhado para aquela multidão e falar assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, estou cansado, eu vou comer agora, depois vocês voltem mais tarde. Mas ele sentiu compaixão. Ter a coragem de parar diante da dor do outro é guardar a nossa, para simplesmente fazer com que a graça do Pai se transforme em sinal de gratuidade. E amanheceu e eles estavam lá, porque eles não pararam diante daquilo que era a bondade infinita de Deus. Dá mais uma olhadinha e fala assim: eu sei que você é um pouco cabrito, criatura, mas aí dentro tem uma ovelha e tem um lobo também, que eles lutam o tempo inteiro. Ovelha e lobo está gritando dentro da gente. E de vez em quando a gente é ovelha mansa, tão linda. Quando a gente quer uma coisa, a gente sabe ser uma ovelha linda. Quando alguém nos provoca, salta de dentro da gente o quê? O lobo feroz. Quem é que tem o controle da ovelha e do lobo?
somos nós. Ele está aqui dentro e grita o tempo inteiro na nossa vida. Quem é o que pode acalmar a nossa ovelha e o nosso lobo? Só Ele. Quando a gente pede a graça para Ele, Ele coloca ordem em tudo. E aí Ele diz: vem descansar comigo, porque eu sei que você está cansado. Olha mais uma vez, pergunta assim: você tem andado cansada, criatura? Cansada, esgotado, esgotada de vez em quando, cansado de tanta coisa. Não estou falando cansado só de trabalhar, não. Às vezes a gente cansa de algumas situações, a gente cansa de pessoas, a gente cansa de alguns momentos, às vezes a gente cansa até da gente mesmo. E aí Deus vai dizendo: vem, entra no barco, porque agora você vai descansar. Eu imagino enquanto eles estavam indo naquele barco, Jesus falava assim: foi bom o que vocês fizeram, mas o mais lindo ainda está para acontecer. O mais precioso, povo santo, não é expulsar demônios, não é curar uma pessoa. O mais precioso é estar junto dele. E quando a gente está junto dele, tudo aqui dentro é acalmado. E aí então a graça, ela resplandece. Olha para essa pessoa e diga assim: olha para ela por favor e diga assim: você está meio acabada, uma olheira, uma abrição de boca de vez em quando. Ah não, padre, estava de férias. Aí descansa na fé. Quando chega, eu estou morto, estou precisando de outras férias. Você já viu gente que é assim? Você olha para ela e fala assim: como é que você está? Cansada. Como é que você está? Cansado. Um cansaço que parece que não passa. Olha o que Jesus está dizendo: aquele cansaço era para descansar outras pessoas. E quando a gente faz por amor, quando a gente é inteiro, vão correr atrás da gente. Não tem jeito. Foi o que Jesus fez. Iam atrás dele, não só porque era curado, iam atrás dele porque era bom estar com ele. Só de estar com ele já era bom. Não precisava falar nada. Não tem gente assim na vida de vocês? Que às vezes não precisa falar nada. Só de estar perto, o coração já se alegra.